Iremos dar uma pausa agora nos selos. Iremos falar um pouco sobre as 7 trombetas. Trombetas que na Escritura representam música, a chegada de um rei, o dia da expiação e também o juízo de Deus. Em Apocalipse 8, no verso 1, diz: "E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora." O céu está em silêncio quando deveriam haver milhões de anjos cantando e louvando o Criador. Porque é nesta hora que Mateus capítulo 25, verso 31, diz que o Salvador está voltando com todos os anjos do céu. E o 7º selo representa a vinda do Filho de Deus, e João vê o céu vazio. E no verso 2 diz: "E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas." Em Apocalipse, o número 7 é muito significativo. Existem 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas, 7 espíritos. E estamos vendo a importância do número 7 em toda a Escritura, quando no 7º dia, pela primeira vez, o Criador abençoou, santificou e separou o sábado. Como em determinadas vezes, em especial na história do povo de Israel, as trombetas foram tocadas 7 vezes em 7 dias de marchas em torno de Jericó. E estamos vendo uma repetição daquela história, mas em termos espirituais nos últimos dias. E no verso 3 diz: "E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para oferecer as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono." Anjos, na profecia do Apocalipse, representam mensageiros. Este mensageiro tem uma característica interessante: ele está junto ao altar. Este altar é o altar de incenso, que contém as orações dos santos, onde ele está intercedendo e ministrando pelo seu povo. Este anjo é Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. E diz: "E subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus, e que veio com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra." Aqui vemos que as respostas aos pedidos de justiça e das injustiças cometidas pelos inimigos do povo de Deus está dada. O Salvador reage enviando calamidades sobre os inimigos do seu povo. Aqui vemos que irá começar o toque das trombetas sobre a terra. E a terra engloba o reino mundial que perseguia o povo de Deus, que mais perseguia o povo de Deus. Estamos falando de Roma pagã e Roma papal. Houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atiradas à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra, e das árvores, e também toda erva verde. O primeiro anjo assinalou uma destruição parcial sobre as árvores da terra, mas não completamente. Nesta mistura de saraiva e fogo que foi atirado à terra, apenas a 1/3 parte da terra, das árvores e de erva verde foram queimadas ou destruídas. Interessante notar que saraiva é gelo. Quando o gelo cai do céu, este fogo misturado com a saraiva indica um dos flagelos que o Criador preparou para os inimigos do seu povo. Como está em Jó 38:22, os tesouros da neve. Na Escritura, as árvores, a erva da terra representam o povo. Em Isaías 65:22,
Isaías 40, verso 7, que o povo é erro. Não é uma destruição completa, porque somente a terceira parte da população é destruída. A destruição se torna mais forte quando as trombetas progridem. E essa destruição marcou a devastação que os visigodos realizaram no Império Romano, por comando do seu general Alarico. Esses visigodos que vinham da Escandinávia, das regiões mais frias da Europa, acometendo a Roma antiga e todos aqueles que perseguiam o povo de Deus. E, interessantemente, as regiões mais frias nos arremetem a Saraiva, ao gelo, de onde eles surgiam. A união do Império Romano foi dissolvida, seu gênio foi humilhado ao pó, e os exércitos de bárbaros desconhecidos, sendo enviados das regiões congeladas do norte, tinham estabelecido seu reino vitorioso nas províncias mais formosas da Europa e África. Daniel e Apocalipse, página 478. 396 a 410. Vemos os visigodos castigando o Império Romano no Ocidente, Roma. A partir dali começou a divisão e a dissolução do Império Romano. Sua decadência estava iniciada. Alarico e os visigodos derramaram muito sangue, devastaram campos e árvores, destruindo com fogo e saraivada, porém apenas a terça parte. Os historiadores dizem que Alarico veio como saraiva, mas teve pena das árvores, não as destruindo como todo.